Professor Rafael, vamos fazer um subtotal agora. Nós estamos depois de 135, onde o imperador Adriano mudou o nome da Judéia para Síria-Palestina. Isso vai durar até 1948, certo? Então nós estamos em 135, uma ação do imperador Adriano que vai ser desfeita em 1948. Vai durar 1.700 anos, né? 1.800 anos. 1.800 e pouquinho. 1.800 e um quer. Mais de 1.800 anos vai durar essa ação do imperador Adriano. Essa é a ação do império. E qual é a ação de Deus por dentro, certo? Por dentro do império, a ação vai germinar ali dentro, né? Ou seja, a população toda a população submetida do império ao Império Romano, que naquele momento de Jesus, no tempo de Jesus, as estimativas são de que eram 55 milhões de habitantes e os judeus representavam algo com 10%, menos de 10%, 8% da população. Ou seja, Deus permite que os judeus sejam expulsos do Império, expulsos da Judéia, expulsos de Jerusalém, mas sem contrapartida, sua semente está lançada na maioria da população do mundo neste momento, certo? O Império Romano dominava todo o mundo nessa época? Não. Tinham locais em que o Império Romano não entrava. Então é importante a gente ver um pouquinho isso agora, nesse momento histórico, né, que nós estamos em 150 agora, depois de Cristo, a gente parar e olhar um pouco para fora. E aí eu queria especificamente parar para olhar para a Inglaterra, né, para as Ilhas Britânicas. Por quê? Porque o cristianismo nas Ilhas Britânicas ele vai nascer de uma forma diferente. Por quê? Porque o Império Romano ele só vai entrar mesmo nas Ilhas Britânicas lá em 47 depois de Cristo, e aos pouquinhos conquistando os reinos bretões, tá? Mas ele, quer dizer, então é um ponto mais à frente em relação à conquista da Judéia, né? A conquista da Judéia ocorreu em 63 a.C. e a conquista dos povos bretões vai acontecer mais de 100 anos depois disso, 47 depois de Cristo, que começa, e aí aos poucos, né? Eles vão conquistando um terrenozinho, né? As tropas britânicas chegam, aí vão avançando. Vai avançando para conquistar a Inglaterra. E aí, a partir de um determinado momento, isso vai acontecer de uma forma não violenta, digamos assim. Só que, antes dessa invasão dos povos romanos nas Ilhas Britânicas, vai acontecer alguma coisa lá dentro, alguma coisa vai acontecer nas Ilhas Britânicas, que vai gerar cristãos lá dentro, antes mesmo do cristianismo se espalhar pelo Império, e sem nenhuma referência de viagem de Paulo, nem de nenhum dos apóstolos pregando lá. Tá? Então não tem nenhuma referência de apóstolo tendo pregado para os britânicos. Mas a igreja vai nascer lá. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa importante, que é aquelas coisas que você começa a ver quando a história começa a não bater, né? Por quê? Porque lá no século IV, né, o Império Romano, depois de se estruturar como
como Império Santo agora, né? A Igreja Católica Romana, eles vão para a Inglaterra negociar com o rei da Inglaterra para que o reino da Inglaterra se transforme num reino cristão, ou seja, né, faça adesão à Igreja Católica. Lá no quarto para o quinto século, na verdade, quinto século, 586, isso vai acontecer. E a narrativa que a Igreja Católica vai fazer é de que isso foi para levar a cruz de Cristo aos bárbaros, certo? Só que, quando você vê pela história, tem documentação de 200, apontando séculos, em torno dos anos 100, que mostra que o cristianismo já existia lá, certo? Então, tem um cristianismo nascido muito próximo da época de Cristo, que é possível perceber por documentos históricos. Documentos históricos conseguem, né, mostrar isso e quebrar um pouco a narrativa oficial da Igreja Católica em relação a ter plantado o cristianismo na Inglaterra. E aí, a partir daí, você diz, ok, tem uma história de censo aqui. Isso, ok. Você consegue documentar que tem. Tá, mas quem foi? Quem plantou? Não tem na Bíblia. Bom, e aí tem uma lenda. Aí chama de lenda, porque, na verdade, assim, a tradição que se desenvolve, né, o contar de história que se desenvolve a partir de lá, passa a ser chamado de lenda porque não bate com a história oficial, certo? Porque eles vão ser tomados pelo Império Romano depois, e, num segundo momento, o Império Romano vai lá como que converter os anglo-saxões. A história do cristianismo na Inglaterra vai começar com José de Arimateia.